Olá, meu irmão, minha irmã. Finalmente chegamos ao 8º domingo do tempo comum. E neste domingo, a liturgia afronta um tema que é muito útil nesses tempos em que vivemos. Estamos numa era de comunicação. Muitas mensagens são trocadas. Existem muitos mestres e profetas disseminando mensagens no mundo inteiro. O que fazer? Como reconhecer o verdadeiro profeta do falso profeta, o bom pastor do mau pastor? Como reconhecer aqueles que, como diz o livro dos Salmos, têm palavras ungidas em sua boca, mas o seu coração traz a guerra? Para isso, a liturgia vem em nosso auxílio. E nós podemos começar nossa conversa desse domingo com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45, que eu passo a leitura para que você possa entender melhor a reflexão deste domingo. Jesus começa dizendo: Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê bons frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Caros irmãos e irmãs, nós continuamos no Evangelho no chamado discurso da planície. Aquele que no Evangelho de Mateus é chamado de Sermão da Montanha, mas que para Lucas não foi pronunciado na montanha, foi pronunciado na planície. E Jesus certamente fez um longo discurso e algumas frases ficaram soltas. Lucas procura costurar uma frase com a outra. E embora pareçam ideias soltas, quando unidas, nós podemos encontrar um belo discurso que nos adverte sobre o perigo de maus profetas, de maus líderes religiosos e até mesmo de maus amigos, maus companheiros, más companhias. E a partir daí Jesus vai mostrando o que é que faz uma pessoa má. Primeiro, te leva para o buraco. Ele não te ajuda a crescer, ele te ajuda a derrubar e a enterrar. Segundo, ele produz maus frutos. Pode vir com um discurso belíssimo, mas o resultado de tudo isso são consequências negativas na vida daquele que segue esses conselhos. Terceiro, é uma pessoa que dentro do seu coração reside a maldade, a crueldade. E embora suas palavras sejam palavras tão encantadoras, muitas vezes é uma pessoa muito educada, o importante está no coração. Porém, como é que nós podemos fazer esse discernimento? No mundo de relações que nós temos, tantas pessoas ao nosso lado, como fazer o discernimento? E aí eu te convido aí para a primeira leitura da missa deste final de semana.
quando nós vamos encontrar um trechinho do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo de 5 a 8. Eu vou ler para você. Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, meu irmão, minha irmã, é incrível a sabedoria do texto do livro do Eclesiástico. Escrito há tantos séculos atrás, permanece com sua atualidade. E o que é que ele nos oferece como instrumentos para identificarmos o verdadeiro do falso profeta, a verdadeira da falsa mensagem? 3 coisas. Primeiro, a peneira. Na vida, nós não podemos ser ingênuos, mas nós devemos usar a peneira, que serve para separar aquilo que é de bom e deve ser guardado e ouvido, e aquilo que há de mal e deve ser completamente rejeitado. Nós não podemos ser ingênuos de porque eu gosto de fulano, acreditar em tudo o que ele diz, seguir todos os seus conselhos, aprovar todas as suas atitudes. É preciso a peneira para saber separar, dividir, selecionar aquilo que há de bom e aquilo que há de mal. O segundo instrumento que a primeira leitura nos orienta é o fogo, o forno que queima. Nós podemos conhecer uma pessoa através do fogo da provação. Se alguém só vive contando vantagem, se alguém só vive na prosperidade, se alguém te oferece algo que é muito fácil, cuidado. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros mensageiros de Deus são aqueles provados no fogo e que na hora da provação mantiveram a honestidade, mantiveram a coerência, mantiveram a ética, mantiveram aquilo em que acreditavam. Aquele que diz que vale tudo, porque está no momento de dificuldade, é uma pessoa incapaz de ser confiável. Porque é uma pessoa capaz de vender a própria alma ao diabo para poder lucrar alguma coisa. Primeiro a peneira, depois é necessário o fogo. E por fim é necessário o fruto. O livro do Eclesiástico procura lembrar para nós que nós não podemos cair na aparência. O lobo em veste de cordeiro é muito mais comum do que o que podemos imaginar. Por isso é necessário que nós tenhamos a prudência de esperar, de não cair na primeira impressão. E a partir daí, a primeira leitura vai dizer: não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. E eu diria ainda mais, é no falar e ao longo da vida que nós vamos mostrando em que acreditamos, nosso caráter e a nossa honestidade. O Senhor nos ama e no seu amor e na sua ternura, Ele não quer que nós sejamos vítimas daqueles que alardeiam tantas coisas bonitas, mas que falta consistência. Por isso, meu irmão, minha irmã, não esqueça, nesse domingo, a peneira, o fogo e o fruto. Tenha um bom domingo e não esqueça, vá para a missa, vá celebrar o dia do Senhor, escutar essa palavra tão bela, se enriquecer do pão da palavra e do pão da Eucaristia.